Outro dia eu estava conversando com um amigo e eu falei para ele que eu escrevo todos os dias e há 15 anos, né? Eu tenho meu blog e eu escrevo todos os dias um artigo. E ele me falou que o grande negócio agora é o vídeo, a oralidade. E eu acho que são duas coisas complementares. Obviamente, se você está dentro do metrô, em pé, com um fone, você está ouvindo ali coisas, etc, etc. Você está se informando. Eu acho uma coisa muito legal. Mas tem uma outra coisa que é fundamental, que é a escrita. Quando surgiu a escrita no passado, ali, e ela se massifica, ali a partir de 1450, com Gutenberg, o ser humano ele começa a ficar mais pé no chão. Antes daquilo, o ser humano, né, tirando aquelas poucas pessoas que tinham acesso à escrita, o ser humano ele era totalmente viajandão, totalmente mítico. As coisas eram todas... a cabeça da gente era uma cabeça muito solta no mundo. E o surgimento da escrita trouxe uma reflexão maior. Por quê? Porque quando você fala, você não ouve o que você fala. Você não revisa o que você fala. É uma coisa muito mais emocional. A fala é muito mais emocional. A escrita é mais reflexiva. Porque você está escrevendo e aí daqui a pouco você sobe e lê de novo o que você escreveu. Dá para entender a diferença? Eu falo, acabou. Não tem mais o que fazer. Eu não tenho como revisar o que eu falei. Mas quando você escreve, você revisa. Então você estabelece um diálogo com você mesmo. E aí você vai ouvindo, você vai se ouvindo, né? Quando você vai se lendo, você vai se revendo. E aquilo ali é o exercício que você vai estabelecendo aquele papo, né? Vou conversar com os meus botões. A escrita permite que você converse com seus botões. E aí você vai entrando num processo de revisão da forma como você pensa. Então, se você quer ter um trabalho diferenciado, se você quer ser um profissional de excelência, se você quer dar um upgrade à sua vida pessoal e profissional, escreva. Eu, inclusive, quando tenho assim alguns problemas emocionais que eu tenho que administrar na minha vida, eu procuro, primeiro, às vezes até caminhando, eu vou falando e vou gravando e depois vou me ouvindo. E aí ele funciona mais ou menos como uma escrita. E aí depois, quando eu não estou satisfeito, eu gravo de novo e vou ouvindo. Então, o processo, a importância é a revisão daquilo que a gente pensa. Pensar é revisar o pensamento. É o processo o tempo todo da gente estar revisando. Então, essa é a escrita. Esse artigo de hoje é sobre escolas de pensamento. E eu entrei nesse artigo. Por que eu estou falando da escrita? Porque eu entrei nesse artigo de um jeito e estou saindo de outro. Pelo fato de ter escrito, pelo fato de ter me colocado o desafio de escrever e pelas revisões que eu fui fazendo no texto e fui fazendo na minha... Eu revisando o texto, fui me revisando. Então, o que tem de importante aqui nesse artigo para a nossa jornada de reflexões? A sociedade humana, a civilização, isso já é ciência social 2.0, ela vive dentro de um ambiente midiático que criam paradigmas, formas de sentir, pensar e agir que são limitadas dentro daquele ambiente midiático. Tudo que a gente pensa, mas tem várias abordagens 1, 2, 3, 4, ok. A 1, 2, 3, 4, elas são filhas do ambiente midiático que a gente está vivendo. No caso agora, o ambiente sonoro, oral e escrito. Então a gente criou uma sociedade. Tudo que a gente pensa sobre a sociedade humana
tudo que a gente pensa na psicologia, no direito, na educação, na saúde, tudo foi feito porque dentro desse ambiente midiático. Então, os paradigmas, eles estão imersos dentro desse ambiente. Quando a gente tem uma nova mídia, a gente entra numa revolução civilizacional a partir da nova mídia. A nova civilização que surge, e aí nós temos isso dentro da ciência social 2.0, mídias mais completas criam novas civilizações, isso é Pierre Levy. A gente então inicia a gente começa a ter a necessidade de refazer os paradigmas. E aí então surgem escolas renascentistas de pensamento. O título do artigo é Escolas de Pensamento, mas talvez mude mais à frente. Por quê? Na reflexão que eu estou fazendo, nas minhas conversas comigo mesmo, nesse trabalho de escrita, eu observei que no passado a chegada da escrita manuscrita fez o renascimento grego, a chegada da escrita impressa produziu o renascimento pós-Idade Média, e nós estamos vivendo hoje o renascimento digital. E quando eu criei a Bimodais, na verdade a Bimodais é uma proposta de escola renascentista. O que nós estamos fazendo, o nosso trabalho é um trabalho de revisão dos paradigmas, setor a setor, primeiro da ciência social, depois de setor a setor, em que a gente está propondo novas formas de pensar, novos paradigmas para a gente viver na civilização 2.0. Se a gente vai ver no passado, esse fenômeno de escolas renascentistas é uma coisa que aconteceu. Eu não me dei conta, vou criar uma escola renascentista e tal, que eu quero ser o cara. Não, isso veio naturalmente pela demanda dos clientes. Mas eu preciso entender o que eu estou fazendo para poder fazer melhor. Então, nós estamos fazendo uma escola renascentista. Essa escola renascentista está propondo novos paradigmas. Uma abordagem é a melhor, é a única? Não. É uma abordagem para que a gente possa trabalhar. E essas escolas renascentistas vêm de fora para dentro dos ambientes tradicionais e têm características específicas quando a gente fala do digital, usando as ferramentas digitais. Isso é assunto mais para frente. É isso. O que vocês dizem? A Bimodais vai completar 5 anos e a gente está desenvolvendo uma pesquisa fora das estruturas tradicionais, criando material para que as pessoas possam entender e lidar melhor com esse mundo digital. Tem muitos alunos que entram, tem feito apoiado, a gente bateu o recorde esse semestre em termos de alunos, mas tem muita gente que não tem tempo, que não pode participar mais ativamente, mas que adora o material e que gostaria de contribuir. Então eu estou abrindo agora essa possibilidade de você ser um apoiador da Bimodais, não necessariamente sendo um aluno. Basta você fazer um Pix nesse e-mail cnepomu@gmail.com. Vou repetir, cnepomu@gmail.com. E aí você vai contribuir, faz um Pix de qualquer jeito. Faz o Pix, me manda, Nepo, acabo de fazer um Pix, parabéns aí pelo teu trabalho, todo o meu apoio, etc, etc. E eu te mando um e-book. A gente está produzindo e-books agora e daqui para frente a gente vai praticamente todo mês lançar um novo e-book e você recebe então o e-book que a gente acabou de fazer para você se aproveitar aí do nosso trabalho. Isso se chama crowdfunding, isso se chama modelo alternativo dentro desse novo ambiente digital, em que você apoia aquilo que você acredita, que você dá uma força, e aí a gente pode construir alternativas ao ambiente atual de pesquisa e desenvolvimento, que às vezes não consegue dar conta das demandas e da compreensão desse novo cenário complexo que a gente está vivendo. É isso. Obrigado, vamos em frente.